Que ele falou que eu sou chato, é verdade. Então vamos lá, fazer a nossa prece para a gente começar o nosso estudo. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais aqui presentes, pedimos neste momento o amparo, o auxílio, para que possamos desenvolver este estudo acerca da mediunidade, alicerçados nesta obra do André Luiz, para nos dar um norte, no sentido do estudo, do entendimento, dessa faculdade sagrada e especial. Pedimos à espiritualidade amiga que nos envolva com seu amor, envolva todos aqueles que aqui estão, com as suas vibrações, com a sua luz, com a sua paz. Fica conosco, Senhor, hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, né, pessoal, a gente vai começar nosso estudo aqui do livro Os Domínios da Mediunidade, né? Eu recomendo que todos leiam, né? Principalmente nós que estamos aqui presencialmente, né? A partir da semana que vem nós vamos fazer vamos estipular aqui uma ordem de estudo, né? Vai ser tipo assim, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada um vai fazer um capítulo, né? E vai trazer pra gente aqui, vai falar o que entendeu do capítulo. Não quer dizer que tem que saber tudo, ou acertar tudo que tá no capítulo, não, tá, gente? É só, né, o que eu entendi, o que eu achei interessante, né? Pra gente poder puxar o estudo, né? O primeiro capítulo e a introdução do livro normalmente seguem sempre o mesmo roteiro nas obras do André Luiz, que é a apresentação do trabalho, né? Aquela ideia geral, e normalmente o primeiro capítulo tem a fala de um mentor, né? De um espírito de altíssima elevação, que vai ser tipo o cerne, né? De todo aquele trabalho daquela obra, né? Por que a gente está estudando os domínios da mediunidade? Porque ele acompanha, né? A espiritualidade acompanha o trabalho de um grupo mediúnico, né, dentro ali das suas limitações, mas também dentro dos seus estudos, né? É um grupo mediúnico misto, que dá para entender, ou seja, tem pessoas que são muito experientes, mas tem pessoas também que estão começando ali antigamente, né, lá na década de 30, 40 e até alguns anos atrás, era muito comum que o médium iniciasse o estudo da mediunidade, né, através da própria casa espírita. Então a pessoa chegava, né? Chegava o Marcelo na casa espírita, ele tinha lá alguma questão mediúnica e colocava o Marcelo lá na reunião mediúnica já e o pau quebrava já. Era assim, né? E aí a pessoa, né? Ela tinha um choque com aquilo, né? E conseguia se adequar, ou ela não dava conta, assustava e não voltava nunca mais, né? Então, também até por causa da limitação mesmo dos grupos, né? E aí, tanto é que essas obras do André Luiz vieram exatamente para poder dar subsídio para isso não acontecer mais, né? E aí o que aconteceu? Com o tempo, né, percebeu-se que era interessante fazer uma formação, um estudo, até para a pessoa saber o que está acontecendo com ela ali, né? Porque ao mesmo tempo, o que acontecia? Muita gente chegava nas reuniões, via os comportamentos dos médios antigos, e às vezes até comportamentos, né, um tanto quanto desequilibrados, e eu vendo aquilo e aquela pessoa sendo a minha referência, eu acabava imitando o comportamento daquele médium, né? E às vezes, né, entrava ali em rituais, ali, em coisas que não eram tão necessárias e ficava preso ali, né? Então aqui existe esse início aqui, né? E nós vamos ser apresentados para o companheiro que vai ser, vamos dizer assim, o professor do André Luiz aqui, que é o Aulus, né? O Aulus que vai ser... Cada livro tem um espírito que vai ser o coordenador do livro, né? E é sempre bom te lembrar disso, porque quando a gente lê o livro do André Luiz, a maioria das explicações dos entendimentos não é o André Luiz que faz, é esse espírito. Aqui é o Aulus, por exemplo, lá no Libertação é o Rúbio. Então, quem ensina de verdade são esses espíritos. Tanto é que tem, né, a espiritualidade fala que quando a coleção André Luiz, na verdade, não é o André Luiz, e sim são os ministros do nosso lar que estão fazendo a obra, porque cada livro pega né, e ele vai trazer o conhecimento dele. O André Luiz é meio que só o que pergunta e o que, né, aprende e passa pra gente. Pode falar, Luiz. Tem que esse espírito mentor se chama Silas? Tem. Qual que é? Eu não sei de cor não, mas tem o Silas, tem o Gúbio, tem o Aulus, tem o Clarencio, tem o Alexandre. Porque eu Cada, sempre escutando palestra, aí eu tava escutando. Cada livro tem um. Aí falando sobre o Silas e ele falando sobre essa questão
processos obsessivos, eu fiquei interessada. Aí eu tô tentando lembrar. Eu tenho lá em casa, eu não lembro os nomes do livro, mas eu lembro as histórias tudo. Eu não guardo o nome. Né? Mas assim, tem o Silas é um dos instrutores do André Luiz também, né? E todos esses nomes aqui, tá, gente? É tudo pseudônimo, tá, gente? Sim. Ninguém sabe quem são essas despesas. Eles dão uns nomes bem diferentes mesmo. Clarencio, né? Gúbio, né? Só, né? Gúbio é uma região da Itália que o espírito viveu, né? Na época lá do Gregório lá. Então ele deu o nome. Qual que são? Gúbio? Não é o nome dele, é o nome da região lá, mas ele usa o nome para evitar que o pessoal fique lá esmiuçando história para poder identificar os espíritos, né? Mas vamos lá, né? Então, assim, o Aulus, ele vai, né, trabalhar com o André Luiz, junto desse grupo, né? E no início do capítulo eles vão assistir, né, a preleção aqui do companheiro espiritual, né? Deixa eu achar o nome dele aqui. O instrutor Albério, né? Foi bater o olho aqui, ó. Então eles estão lá no Ministério das Comunicações, né? E o ministro Albério vai falar, né, que primeiro ele vai fazer uma leitura aqui que eu acho muito interessante, um trechinho aqui, ó. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos, em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite da nossa evolução espiritual. Então ele fala que o universo é a criação da mente divina e nós também, como, né, exteriorização da mente divina, ou seja, como se nós fôssemos, né, emanações, né, como somos brotados da mente divina, né, nós nascemos da mente divina, né, nós vamos interferir nesse universo material de acordo com o nosso nível evolutivo. Né? Isso aqui tem a ver por quê? Porque né, a gente sabe que as grandes inteligências, os grandes espíritos evoluem no macro, e os pequenos espíritos influem no micro. Então, o princípio espiritual, que somos nós, né, que começa lá no átomo, né? Então, desde o início da sua caminhada, ele influi em alguma coisa. Então, lá o princípio espiritual que está lá no átomo, ele influi no campo, né, lá que o pessoal chama da física quântica, lá no campo das coisas muito, muito pequenas. E as grandes entidades, pegar Jesus, por exemplo, né, que é o governador da Terra, a consciência dele, o pensamento dele influi em todo o nosso mundo, no nosso planeta. Né? E existem consciências ainda muito maiores que Jesus, que influem nos sistemas solares, nas galáxias, né? E vai lá no universo para fora. Né? E isso se dá pelo mesmo mecanismo que nós temos a mediunidade. Né? Então ele vai trabalhar aqui essa ideia aqui. Né? O que ele vai falar para a gente? Que as mentes... né? É dele que é aquela frase que eu gosto muito, né? Que mediunidade é acima de tudo pensamento, né? Acima de tudo mente, né? Um processo mental. Ele vai falar isso aqui nesse capítulo, né? E aí o que ele vai falar pra gente? Em todo lugar, né? Nós estamos atraindo, né? Ou repelindo pensamento de acordo com o nosso nível evolutivo. Então a mediunidade é isso, é a nossa capacidade de atrair ou de repelir, né, aquilo que nos agrada ou que nos desagrada. E por isso que ele volta lá no átomo, porque a primeira característica do átomo, o que é? Ele faz ligação com outros. Né? Então você pega lá um átomo de hidrogênio, junta com outro átomo de hidrogênio lá dentro do Sol, né? O que acontece? Eles têm um negócio chamado fusão, né? Os núcleos deles se juntam, misturam, e aí junta, né? Tinha lá um hidrogênio mais um hidrogênio. Junta os dois, vira um hélio e produz energia. Né? Ou seja, tem um processo evolutivo ali. O hélio já é mais complexo do que o hidrogênio. Né? Pega a tabela periódica, mas nós vamos ter isso aqui não. Né? Só para a gente ter uma ideia. Então essa lei de atração, ela funciona no pequeno, né? Lembra lá o átomo? Funciona nas estrelas. Nós estamos girando em torno do Sol. Né? Então existe uma atração que nos faz ficar preso, né, à vibração solar. Como se o Sol nos arrastasse, né, na sua vibração, que nós chamamos de gravidade, né? Nós damos o nome de força de gravidade, e aonde o Sol vai, o sistema solar todo vai atrás dele, os planetas vão todos atrás dele. Né? E os planetas atraem, por sua vez, as suas luas lá, os que tem, né? E o Sol mesmo gira em torno do centro da nossa galáxia, atraído por uma força maior ainda do que ele. Né? Então, em tudo, existe um processo ali de atração, e uma força irresistível. Né? Para poder livrar dessa força, só se vier uma outra força né, que tira aquilo. Isso, né, no macro. Né?
E aí, o que acontece? Quando a gente vem aqui para o mundo da mediunidade, né, da mesma forma, esse processo, ele faz essa analogia para a gente entender que tudo faz parte de uma mesma lei, né? Então, quando a gente estuda a física, a química, o conhecimento científico é a porta para o conhecimento espiritual. Porque o mesmo processo que trabalha o espiritual é o mesmo processo que trabalha o físico, né? Só que são em níveis de percepção e de realidade diferentes. Né? Então, hoje a ciência ainda não chegou nesse ponto, mas o processo é o mesmo. Se você analisar muita coisa que os espíritos falam, vocês vão ver que estão em sintonia. E aí, o que ele fala pra gente aqui? A mente é a base de tudo. Né? Quando ele fala a mente é a base de tudo, né, nós vamos entender que é tanto da base como a criação de um planeta, quanto da nossa relação um com o outro. Seja eu encarnado aqui com a Ana, né? Seja eu com o espírito desencarnado. É a mesma relação. Né? Porque aonde a mente está, ela atrai. E aí nós vamos pegar, por exemplo, nós, né, temos atrações espirituais e mediúnicas que são, vamos dizer assim, irresistíveis. Né? O superior domina o inferior. E dominar no sentido, não é dominar no sentido de subjugar, de controlar, não. É de atrair. Nós somos naturalmente atraídos por Jesus. Né? Então, quando Jesus veio na Terra, ele causou uma comoção. Mesmo aqueles que o detestavam ele, foram atraídos para ele. Porque até para você desgostar de alguém, você está atraído por aquele ser. Né? Quando eu te odeio é porque né, ninguém escolhe, vou odiar, passei na rua, você é meu maior inimigo agora, né? Te elegi. Não. Né? Então existe, né, por isso que eles falam que o ódio é o amor adoecido. Né? Mas ali tem uma lei de atração. Jesus, quando ele vem na Terra, ele não passa despercebido para ninguém. Para todo mundo que tá ali no ambiente onde ele está, ele movimenta. Mesmo aqueles que o odiaram. Não tinha como ficar neutro diante de Jesus. Né? E aí nós vamos entender, por exemplo, aí a gente, né, tira Jesus e agora passa para a nossa relação com o mundo. Né? A relação que os animais têm com a gente. Né? Você tem, por exemplo, lá um animal doméstico, um gato, um cachorro, né? Ou seja lá qual for. Se você parar para perceber, o animal ele tem uma relação de fascínio e de atratividade com o dono dele, que é uma coisa quase que inexplicável. Por quê? Porque a gente, de certa forma, exerce sobre aquele ser mais, vamos dizer assim, jovem espiritualmente, né? Um fascínio. Né? Porque então, assim, por isso que quando a gente. Uma das coisas para a gente crescer espiritualmente é aprender a lidar com os animais. Porque os animais são, né? Vamos dizer assim, nós estamos para os animais como os espíritos de luz estão para a gente. Então imagina o espírito de luz que vem aqui, né? E exerce toda aquela. Meu Deus, e aí ele vai dar uma porretada na sua cabeça e te come. Né? Então, né? Mas claro que isso, né, dentro do nível, nós também estamos dentro de um nível de evolução. Por isso que o ser humano tem toda essa. Isso tudo é mediunidade, tá, gente? E aí, quando a gente está trabalhando essa questão da mediunidade, nós vamos lembrar o seguinte: então, nós estamos imersos, né? Ele vai falar aqui que nós estamos imersos no mundo de ondas e de vibrações. Uma das coisas que ele fala aqui pra gente. Aqui, ó. Os seres vivos respiram na onda do psiquismo dinâmico que lhes é peculiar. O que isso quer dizer? Cada um vive numa vibração própria, tá? Dentro das dimensões que lhes são características, ou na frequência que lhes é própria. Ou seja, cada um de nós tem a sua vibração. Vibração é o nosso grau de energia, é aquilo que nós somos. É o reflexo daquilo que nós somos, né? Esse psiquismo independe dos centros nervosos, uma vez que fluindo da mente é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesmo. O que isso quer dizer? A gente não precisa pensar para ter vibração. Ela é nossa. Né? Nós temos uma energia que é nossa, né? E que ela é constante. Mas nós podemos modificar. Nós podemos elevar o padrão dessa energia, aumentar a nossa vibração, ou nós podemos diminuir o padrão dessa vibração. Como? Pelo pensamento. Por isso que Jesus fala da questão do vigiar. Né? Então eu tenho o meu padrão aqui, ó. Beleza. Marcelo tá aqui, né? Aí o Marcelo vai, senta lá na casa dele, né? Entra no computador, né? E aí ele vai lá e vê lá aqueles, né? Tinha um filme lá na década de 80, quando eu era criança, chamava Face da Morte. Não sei se já ouviu falar. Que mostrava os outros sendo executados, tudo real. Um acidente. Aí o Marcelo vai ver Face da Morte lá o dia inteiro, lá, gente morrendo lá.
aquilo ali vai me imprimir um determinado padrão. Se eu não tenho resistência contra aquilo, a minha vibração vai cair, vai ficar mais pesada, mais lenta. Quando a minha vibração cai, fica mais pesada e mais lenta, os espíritos que estão naquela vibração começam a me perceber. Né? E aí esses espíritos, o que eles vão fazer? Eles vão me perceber, eles vão se aproximar. Eles vão ver se aquela vibração os agrada, eles vão ficar. Né? Aí o Marcelo tá lá vai fazer uma prece. A vibração do Marcelo aumenta. Mas não é o fato de repetir a prece, né, gente? É o fato da mentir. Sim. Não adianta eu ir lá pra casa espírita, pra igreja, pra sei lá onde que for, o cara tá rezando, eu tô lá, nossa, né? A roupa lá do cara lá, meu carro estacionado ali na rua, né? Ou então eu olho pra moça que tá na frente, nossa, que mulher bonita, eu tô doido com ela. Não tem prece que resolve isso. É o meu pensamento que imprime o meu padrão espiritual. Ou seja, o ambiente favorece, mas a mente é o determinante. Né? Por isso tem gente que faz bobagem na igreja. Né? Por isso tem gente que se mantém equilibrado no meio da guerra. Porque o ambiente pode até atrapalhar, mas a pessoa mantém a vibração. O ambiente pode até ajudar, mas a pessoa, pelo seu pensamento, ela escolhe vincular com outras energias. Por isso que Jesus, o ensinamento de Jesus lá de 2000 anos atrás, vigiar e orar. Vigiar é isso aí, o pensamento. O que eu estou pensando? Né? O que você ia falar, Luiz? É justamente sobre esse livrinho, né? O Vigiar e Orar, que ele fala muito sobre essas questões do pensamento. E tem uma frase lá que todas as vezes que eu tô ficando assim, eu lembro dela. Que eu não lembro de qual missão que era, mas é assim, que o cérebro é um dínamo gerador de energia. É isso aí. O cérebro, ele né? O nosso cérebro de encarnado, ele é a nossa antena. E o que nós emitimos, nessa mesma missão fala isso, né? Vai para todas as células, primeiramente, do nosso corpo. Com certeza. Funciona tanto no micro quanto no macro. O pensamento. Então, se eu falo se eu tô doente, tô morrendo, eu tô dando uma ordem pro meu corpo. Né? Então eu tô dizendo assim, eu tô morrendo. Tô me achando, beleza, hora de morrer, gente. Fazer a peptose aí, todo mundo aí. Desencarne geral. Né? Eu tô mandando, eu sou o dono, eu sou o mestre. Né? A ordem veio de cima aí, gente. Vamos quebrar essa célula tudo aí. Né? Claro que não funciona tão bem porque o que acontece? Quando Jesus fala pra gente sobre o poder do pensamento, ele fala que é aquele que disser pra montanha sair pro outro, se tiver fé, né? E a fé, né, num sentido não cego, né? Por que isso não funciona muitas vezes? Porque o nosso pensamento ainda é fragmentário em muitos aspectos. Nós não temos constância de pensamento porque nós não temos constância emocional. Então a nossa constância emocional, inconstância, ela faz com que o nosso pensamento ele não seja um fluxo contínuo. Então agora eu estou bem, então meu pensamento está aqui. Aí alguma coisa me tira da minha onda mental, o meu pensamento já vira para outra coisa. Então eu não consigo sustentar determinado tipo de vibração. E quando a gente não consegue sustentar a vibração, sabe o que acontece? A gente dorme. Lembra de Jesus falando para os discípulos? Nem por uma hora vocês conseguiram ficar aqui comigo. O que Jesus quis dizer para eles? Vocês não conseguiram sustentar minha vibração uma hora. Né? Então na hora que Jesus puxou deles, vamos Jesus. Né? Porque é difícil, não é que o nosso momento evolutivo é esse, mas voltando aqui à questão da mediunidade aqui, né? Então o pensamento é tudo. Os espíritos são atraídos pelo nosso pensamento ou pelo pensamento daqueles que estão no trabalho. Quando a gente está na reunião mediúnica, não é só o nosso pensamento que vai ser determinante. O nosso pensamento vai ser determinante para o amparo espiritual da reunião. Por exemplo, nós estamos aqui. Nosso intuito aqui é aprender, é estudar, é trabalhar a mediunidade. Então a espiritualidade superior vem. Né? E aí o que eles fazem? Né? Eles vão trazer espíritos que estão em necessidade e eles vão promover a nossa ligação com esses espíritos. Que é uma ligação transitória, de maneira, vamos dizer assim, artificial. Então aquele espírito ele vai comunicar, ele vai ser ajudado, ele vai ali, ele vai ter o que a gente chama de choque anímico. O que é choque anímico? Eu só dou uma vibração e me coloco no meio de outra. Choque anímico, para a gente ter uma ideia assim, mais... Né, eu tô todo sujo, me joga numa piscina de água limpa. Isso é o choque anímico. Uma energia totalmente diferente. Né? Vai me deixar limpinho, cheiroso? Não, mas vai tirar uma boa parte da nhaca. Né?
Eu vou sair, né? Vai tirar 80% da sujeira, pelo menos aquela superficial. Já dá uma aliviada pro cara. Mas não é aquele banho cheio de, né? Passou sabãozinho, né? Lavei o cabelo, cortei o cabelo, né? Igual cortei ontem, né? Então, assim, né? Então, assim, a gente não vai ter esse tipo de situação numa reunião mediúnica. Por quê? Porque a higiene completa depende da vontade do ser, que começa na questão do pensamento. Então, todo o processo de cura é um processo de mudança de pensamento. Quando Jesus curava as pessoas, como que Jesus curava? Primeiro, ele mudava as ideias da pessoa. Né? Vocês vão perceber, se vocês lerem o Evangelho, que Jesus ele era visitado o tempo todo por pessoas que tinham graves dramas de consciência. Por isso que ele fala, tua fé te salvou. Eu não te julgo. A história da mulher apedrejada, onde estão aqueles que te julgam? São todos os casos, né, das doenças físicas e morais, são todos dramas de consciência. Na raiz do problema daquele ser, está um drama de consciência. E quando esse drama de consciência é trabalhado, o processo de cura começa a acontecer. O que acontecia com Jesus, que Jesus tinha um poder que ele acelerava aquele processo, né, de uma maneira quase mágica aos nossos olhos. Né? Mas o primeiro processo de cura é a cura psíquica, a cura da mente. Curou a mente, o corpo ele vai buscar, né? Se for no mundo espiritual é mais rápido o processo. No plano físico nós temos aí os limitantes da nossa estrutura, da nossa condição física, que estão sendo trabalhados pela ciência. Então, quando a ciência descobre um medicamento, quando a ciência descobre um tratamento, quando a ciência descobre uma intervenção diferenciada para alguma coisa, ela está fazendo, de certa maneira, o que Jesus fazia. Né? Ela está aprendendo o que Jesus fazia. Né? Você pega um homem de 2000 anos atrás, né, que tem um câncer. Jesus curava o cara em 5 minutos. Por processo que a gente não entende. Mas se trouxesse ele na máquina do tempo para cá, você ia estar fazendo um tratamento oncológico com ele, talvez curasse. Ia demorar 6 meses, ia demorar 2 anos. Né? Mas cura. Cura todo mundo? Não, porque existem vários fatores. Às vezes o corpo está tão debilitado que mesmo a cura íntima não permite aquela cura. Ainda, porque nós temos um limite científico que está ampliando. Por isso que quando a gente vai estudar essa questão, né, da cura, né, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque às vezes quando a gente vai falar para a pessoa sobre essa questão do pensamento, fica parecendo que a gente está dizendo para a pessoa assim, ó, você vai se curar se você quiser. Sim. Você querer e você modificar é parte de um processo de cura, que pode, né, se materializar se houver tempo suficiente no corpo físico. Por exemplo, eu sou diabético, né? Eu estou com 45 anos de idade. Se eu me cuidar e eu entender as causas, né, da minha intimidade que me levam a diabetes, eu fizer um tratamento adequado, eu posso viver até os 80 anos. Se eu não fizer isso, né, daqui 2 anos vocês estão falando, o Marcelo morreu, não, eu gostava tanto dele, falando no velório, né? Espero que vocês não façam isso, tá? Não, né? Mas vocês estão percebendo, né? Se eu vivesse na época de Jesus, eu já tinha morrido aí. Só se tivesse dado sorte de encontrar com Jesus, né? Então, imenso. Mais um aí, né? Aí, né, encontrar com uma que cura, né? Pega, né? Mas assim, isso tudo tem a ver com a mente. E o que acontece? Né? Nós estamos falando isso no ponto de vista da saúde, no ponto de vista aqui, mas isso tem a ver com o nosso mundo, isso tem a ver com a nossa realidade, isso tem a ver com a nossa reunião. Aqui, enquanto nós estamos sentados aqui, né, ele trazia, né, a espiritualidade traz aqui os espíritos que estão em necessidade, para poder serem ajudados, né, para poder serem trabalhados. Tem uma pessoa perguntando se Jesus era tudo isso mesmo, e Jesus é muito mais do que a gente imagina. Jesus é o dono do planeta Terra. Né? E quando a gente fala que a mente atrai, né, como é que Jesus criou a Terra? A partir do processo que você falou, de atração, de... Como é que o Espírito cria? Ou co-cria, né? Bom, aí já não sabemos, mas imagino que seja, né, pela magnetismo. Pela mente. A mente está na base de todos os processos. Jesus pensou, que quando você pensa, o que você faz? Condensa. O que tinha lá na nebulosa solar? Poeira, né? Poeira cósmica. Jesus chegam grandes inteligências, né? E aí o que acontece? Essa inteligência ela começa
a planejar um mundo. Na hora que ela faz isso, o que ela faz? Ela começa a atrair matéria. E esse processo de atrair matéria é o que forma um planeta, uma estrela. Né? O que acontece é que o cientista ele fala assim, ó, tem uma nebulosa e aquele processo se forma. Né? A poeira vai se juntando e forma as estrelas, e o que sobra das estrelas forma os planetas. Né? O que a espiritualidade está dizendo para a gente aqui? Por trás desse processo tem uma causa. Qual que é a causa? Uma mente. Então uma mente forma uma estrela. Uma mente forma um planeta. Uma mente forma um corpo. Né? Não é a nossa mente que forma o nosso corpo? Sim. Né? Utilizando do quê? Dos recursos que o pai e a mãe nos fornecem. Olha se não é a mesma coisa. Então um ser vai lá e forma uma estrela. Aí eu tenho os recursos que esse ser fornece, ele é o pai, né? Sobra uma poeira lá e vem um Jesus e fala, deixa eu pegar essa poeira aqui. E aí ele constrói da poeira, ou seja, do filho da estrela, e faz um planeta. A gente vai reencarnar, né? Desde lá da bactéria que reproduz lá, que replica, né? Como o vírus, né? Antes da bactéria, né? Até a gente aqui, nosso pai e nossa mãe nos dão a matéria-prima básica, né? Nós vamos lá e começamos a conduzir o processo de formação corporal. E aí quem que vai dar o resto da matéria-prima? É a mãe. Né? Nós vamos lá começar a sugar sangue da mãe lá, dá sangue aí. Né? E naquela coisa nós vamos utilizando. A mãe não seria o Sol? Sim. O filho não seria o planeta em formação, o corpo, onde o grande teatro da nossa vida? Né? Por isso que para os espíritos, né? Por isso que Jesus é a alma do mundo. Né? O Lucas falou isso primeiro. Não, Jesus não te conhecia lá na Grécia, lá não chamava ele de Gaia, que é o espírito da terra. Né? Que é feminino, aliás, né? Interessante isso, né? Nós, os judeus, tudo machistas, né? Jesus reencarna como homem lá. Né? Mas não quer dizer que Jesus é um homem, não. Isso, né? Nós estamos falando isso no sentido né? Mas isso tudo é um fenômeno mediúnico. Jesus atraiu em torno de si. Por isso que Jesus não vai embora nunca. Se Jesus foi embora, a terra some. Desmancha. Né? Mesma coisa. O que acontece com o nosso corpo quando a gente desencarna? O espírito vai embora, né? O principal, né? Porque tem os princípios espirituais em cada... Mas se o principal for embora, o que acontece? Nosso corpo decompõe. Se Jesus for embora um dia, né? Nosso mundinho não dura uma semana, gente. Desmancha. Jesus desencarnar da Terra, né? Imagina, tem uns conceitos assim, dos espíritos. Não, Jesus está encarnado no planeta inteiro. Por isso, né? Por isso que ele fala que isso aqui é meu, gente. Né? Nós estamos, esse mundo, vocês estão dentro de mim. Né? De certa maneira, nós estamos nos movendo dentro do Cristo, dentro da vibração dele. Né? Então, nós somos uma doença, imagina isso. Nós damos dor de barriga em Jesus, nós somos uns vírus no corpo de Jesus. Nossa Senhora, Jesus veio falar assim, não vou jogar jogar... Nossa Senhora, nós somos uma diabetes de Jesus, imagina. Né? E Jesus veio na Terra assim, trouxe os antibióticos do amor ali, do Evangelho, e se cura esses vírus, né? Transformar esses vírus em algo mais útil, né? Vamos transformar eles em glóbulos brancos aqui, para eles ajudarem aqui na limpeza do processo. Não é isso que é evoluir, gente. A gente deixa de ser uma bactéria e fica um glóbulo branco lá, colabora um pouquinho com Jesus. Mas gente, está tudo conectado, né? E quando a gente pensa nisso, né? Tudo isso que a gente está falando aqui é para focar na ideia básica que o quê? Mente é tudo na mediunidade. Então, de quem que é o controle? Nosso. Nós podemos ser influenciados. Podemos? Podemos. Eu estou falando aqui, eu estou influenciando vocês, né? Como a gente pode influenciar para alguma coisa negativa. Né? E aí o que acontece? Nós vamos começar a perceber que o processo mediúnico tem tudo na vida. As mentes mais simplórias, elas são arrastadas, que é aquilo que Jesus chamava de multidão. Tá? Jesus dividia a humanidade em 3 grupos, que tem a ver com essa questão mediúnica: multidão, discípulo e apóstolo. Nós estamos num desses 3 grupos. O que é a multidão? A multidão são aqueles que são levados por um indivíduo. Se esse indivíduo for equilibrado, a multidão faz o bem. Se esse indivíduo for desequilibrado, a multidão faz o mal. Né? É aquela famosa situação, olha, né? O que acontece quando tem uns linchamentos, quebra-quebra? Você vê pessoas que nunca se viram capazes de fazer coisas assim, o cara vai lá e mata os outros. Nossa, levam pela... Né? Guerra, ódio. Né? Você vê lá a Alemanha nazista lá, ó.
Vamos dar um exemplo, né? Você vê lá, o que o Hitler fez com aquela população? Ele magnetizou todo mundo ali, a mente dele virou e todo mundo foi atrás. Isso não é só com ele, não, qualquer líder aí violento, né? Então, assim, olha só, isso é um processo mediúnico. Então, quando a gente vê alguns processos que estão acontecendo no nosso mundo hoje, gente, aquilo ali é um processo mediúnico, né? Então, assim, quanto mais primitivo o espírito, mais multidão ele é. E aí Jesus fala assim, Jesus olhou e teve dó da multidão, porque eles estão como ovelhas sem pastor. Porque o que Jesus está constatando? Eles são espíritos infantis, que precisam de orientação. Por isso que a espiritualidade manda espíritos iluminados de tempos em tempos para ver se dá uma sacudida, né? Para ver se puxa o pessoal, né? Então a maioria então quem é levado pela onda é multidão. E quem que é o discípulo? O discípulo é aquele que segue o mestre. Então você já elegeu um mestre, né? Fala, meu mestre é Jesus, então eu estou indo atrás dele. Enquanto o mestre estiver do seu lado, você consegue, porque o mestre é a sua referência. Ou seja, né, você sai um pouco da onda da multidão. A multidão vai para lá, mas o mestre está aqui, eu vou ficar com o mestre. Né? No dia que tira o mestre, você fica igual a barata tonta. E agora? O que eu faço? Eu acho que eu vou voltar para a multidão, porque a multidão né, a multidão mentalmente falando, é bom, né? Seguro, né? Eu estou no meio de gente que pensa igual a mim. Né? Já viu os peixinhos? Por que os peixes juntam em cardume? Porque quando você está no meio do cardume, né, você está protegido, né, você se sente valorizado, né, isso até é psicológico, né? E o peixe não é o ser mais primitivo? Sim. Você vê que os animais andam em bando, né? E quanto mais os animais vão se aprimorando intelectualmente, mais o bando vai mudando para a sociedade. Perceberam isso? Tudo a ver com a questão mediúnica. E aí o que acontece? Qual que é o último grupo? É o apóstolo. O apóstolo é aquele que vive aquilo que o mestre ensinou, ou seja, ele está caminhando para ele mesmo se tornar um mestre. São raros. Né? Então, quando a gente vê um monte de coisa que está acontecendo no nosso mundo, no mundo espiritual, no material, se a gente lembrar disso, do processo mediúnico, nós vamos entender. Né? Igual teve lá, o pessoal que saiu quebrando lá em Brasília. Lá. Por que o pessoal saiu quebrando em Brasília? Eu imagino, sinceramente, que a maioria das pessoas que foi lá nem pensou nisso. Mas uma hora alguém, o primeiro que foi, entendeu? Entrou na onda, entrou na energia e agora vai ter uma consequência, né? E normalmente quem está na vibração, né, não percebe essa questão de consequência e até reclama da consequência, né? Então qual que é o processo de despertar mediúnico que a gente precisa fazer? É o processo de assumir responsabilidade, que aí entra o vigiai. E o que Jesus está falando? Você quer deixar de ser multidão? Vigiar e orar. Para de entrar na onda da multidão. Para de ser levado pela vibração do momento. Começa a utilizar o seu pensamento para poder dizer o que você quer e o que você não quer. Né? Fala aí. É porque na hora que eu tava lendo essa parte do capítulo, aí eu pensei que é por isso que quem mais ama tem maior livre-arbítrio, né? A responsabilidade é muito maior. Mas ele é mais livre. Sim. Quem tem mais livre-arbítrio é porque é mais livre. Se ele é mais livre, né, ele tem responsabilidade. Porque normalmente quem é mais livre é que vai assumir o papel de liderar a multidão. Lembra de Jesus falando para os discípulos? Os discípulos viram para Jesus. Tudo isso olha só. Os discípulos viram para Jesus e falaram assim, a multidão está com fome. O que Jesus fala para eles? Pegar e fazer uma abracadabra aqui. Deem vocês de comer para eles. O que Jesus está falando para eles? Assume aí, meu filho. A responsabilidade é sua. Né? Aí eles falam assim, né? Aí quando eles falam assim, Jesus percebe o seguinte, eles têm, mas eles não sabem. O que Jesus fala? O que vocês têm aí? Olha só, Jesus de novo joga para eles. Né? Primeiro Jesus manda eles darem eles de comer, eles ficam meio perdidos, porque eles não sabem como fazer, mas Jesus já sabe que eles têm potencial. E aí Jesus vira e fala, o que vocês têm? Aí eles apresentam lá o pão e o peixe, né? Não vou entrar nisso. O que Jesus faz? Jesus abençoa e vai distribuir. Na medida que eles distribuem, quem tinha coisa guardada começa a distribuir também. No final, dá para todo mundo. Jesus não precisa fazer uma abracadabra lá, a multiplicação dos pães e dos peixes não foi uma mágica. Né? Não. Aquilo foi um estímulo. Jesus estimulou os discípulos a estimularem as pessoas, e quando elas tiraram o que elas tinham, que todo mundo tinha alguma coisa, deu para alimentar todo mundo e sobrou. Olha só, isso é didático. Na mediunidade também, o que acontece? Nós vamos para a reunião mediúnica. A gente chega na reunião, a espiritualidade traz
as demandas pra gente aqui, ou a gente mesmo traz. O que a espiritualidade fala pra gente? Dá o que você tem. E vão ajudar a gente o quê? A multiplicar. Quando eu começo a dar o que eu tenho, a Ana começa a dar o que ela tem. E aí o que acontece? O trabalho, ele vai fluir. Né? Então o trabalho ele vai se desenvolver mais. Né? Ele vai crescer espiritualmente. Né? E aí quando a gente estiver dentro do nosso dia a dia, né? Uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, gente. Observa o seu dia a dia, as ideias que você tem recebido o tempo todo. Vigia o seu pensamento. Vigiar não é se cobrar. Muita gente acha que vigiar é estar consciente. Olha, nossa, olha a vibração que eu tô aqui. Ó. Minha vontade é ele dar um murro na cara dele ali. Ó. Né? Olha a minha vibração. Né? E aí, quando eu aprender a fazer isso, aí eu venho para a reunião mediúnica, né? Aí vem um espírito chato que quer manifestar através de mim, da minha mediunidade. Eu falo, pera, isso aqui não. Você vai criar barreiras, né, psíquicas para evitar que determinado espírito te assalte. Né? O espírito chega e fala, não, que eu quero comunicar, e vlap, pula em cima de você. Como eu estou com a minha porta aberta, o espírito vai falar o que ele quiser, ele vai fazer o que ele quiser, ele vai agir da forma que ele quiser. Né? Aí na medida que eu falo, peraí, eu tenho a chave dessa porta aí, meu filho, aqui não, violão. Sai fora. Né? Então como é que eu fecho a porta? Mudei o pensamento. Né? Aí tem várias formas de mudar o pensamento. Tem a prece, né? Tem as formas passivas e ativas de modificar o pensamento. Né? Qual que é a forma passiva? Ação. Ocupa. Em vez de eu ficar deitado no quarto olhando pro teto, passa a mão na vassoura, fazer uma faxina, lavar o banheiro. Né? O espírito obsessor dele lavar banheiro, experiência própria. Né? Vai lavar roupa, pendurar roupa no varal, fazer uma caminhada, vai visitar alguém, e isso afasta. Por quê? Porque você ocupa a sua mente, né? E essa é a vantagem da gente estar encarnado, tá, gente? Enquanto a gente está encarnado, isso funciona 100%. Né? Mas se eu parar, se eu ficar ali cultivando o bode ali, né? Aí vem o bode mesmo. Né? Vem um bodão, que bode, né? Com aqueles chifrão assim, né? Ele vem todo alegre pro meu lado, né? Porque eu tô cultivando o bode, né? O bode vem, né? Então, assim, por isso que a gente fala, vencer influência mediúnica depende do quê? Do comprometimento do nosso pensamento. Você vê uma pessoa que você sabe que ela está com um processo obsessivo. Como é que é um processo obsessivo? A pessoa, ela tá com ideia fixa, ela principalmente ideia fixa negativa, né? Às vezes a pessoa tá com ideia fixa de fazer caridade, né? Essa aí, beleza, né? Ela tá com ideia fixa de algo que é bom, né? A pessoa com ideia fixa negativa, não presto, não sirvo, morrer, isso é um processo obsessivo. Quer ajudar essa pessoa? Enfia trabalho nela, enfia ação nela, né? Destrói a pirâmide de Faraó. O que é a pirâmide de Faraó? Quarto. O Lucas chama pirâmide faraó. Acaba com essa pirâmide faraó. O que é a pirâmide faraó? Você entra dentro do negócio, fecha a porta, né? Fecha as cortinas, fica no escuro, né? E fica lá no seu templo lá, ó, só se alimentando das suas próprias energias, né? Depressão, tristeza, a energia sai e você come ela de novo. Se a energia sai, você vai come ela de novo. Na hora que você vê, aí passa um espírito desequilibrado na rua, fala, nossa, tem alguma coisa muito boa ali dentro, aí vem. Aí na hora que você entra no quarto, tá lá o 1 mais 15 lá do lado dele. Todo mundo pensando na mesma coisa, nós temos que morrer. É mesmo, morrer. Ah, nós temos que suicidar. Vou suicidar mesmo. Quando eu suicidei, eu pulei da ponte. Aí, né, mesmo, né? Não, mas quando eu suicidei, pular da ponte dói muito. No meu caso, eu pulei na frente do trem, foi muito mais rápido, né? Ah, não, mas se eu fosse você, não tem trem nem ponte aqui. Ah, mas pega aquela corda ali, ó, e fica aquela onda mental. E ali dentro da tumba do faraó, que é o quarto, né? Aí o que acontece? Aí vem a espiritualidade e fala assim, ó, nós temos que resolver esse problema. Como é que nós vamos resolver esse problema? Primeira coisa, quebra a tumba do faraó. Abre a janela, deixa a luz entrar, muda os móveis de lugar, faz uma faxina. O outro vai reclamar até falar, cheio, não tem problema não, limpa até ele, esfrega o rodo na casa. Gente, isso ajuda demais, porque você quebra... Por que a pessoa reclama? Porque você está tirando a energia que está alimentando ela. Entendeu? Mesmo ela achando ruim, ela gosta. Né? Nós gostamos de se alimentar de coisa que está na nossa intimidade, né? Então, assim, eu tô lá na minha casa lá, igual eu tava lá outro dia lá jogando meu videogame lá, né? Tava lá no meu PlayStation lá jogando, né? Aí veio a Tina e falou assim, nossa, eu tenho que fazer compra. Eu fui uma tristeza na minha alma, eu falei assim, Mas logo agora, né? Aí você sai, mas isso tem que fazer, porque você quebra, né? Os padrões,
né? Verdade. Tem que quebrar padrões, tem que quebrar. Isso é o que acontece na reunião mediúnica. Vem o espírito tá lá não sei aonde, lá no cafundó do Judas, lá nas trevas, lá obsidiando o outro lá, que tá tão desequilibrado quanto ele. Eu trago o espírito e coloco ele aqui na mesa mediúnica. Joguei ele dentro da água. Ele saiu daquela onda. Aí ele fica tipo assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Já viu como é que o espírito chega na reunião? Fala, quem é que tá aqui? O que eu tô fazendo aqui? Né? Mas normalmente é assim. Por que eu tô aqui? Quem é que me trouxe? Por quê? Porque ele tava lá no quartinho escuro dele, lá, bem tranquilinho lá, né? Agarradinho lá, com os pensamentos negativos do outro lá, trocando ideia lá, né? Vamos morrer, nós somos ruins, né? Ninguém te ama, eu também não, né? Só eu que te entendo, né? Não é assim, né? Então assim, aí você traz ele pra reunião mediúnica. Quando ele entra na reunião mediúnica, choque, né? Alguns conseguem ser atendidos pelo choque, quebra. Outros ficam com raiva. Por quê? O que é a raiva? A raiva é a reação do ser quando ele é tirado da zona de conforto dele. Pirra. Quando a pessoa é viciada, nós chamamos isso de crise de abstinência. Né? Você pega, por exemplo, o jovem hoje, o menino gosta de ficar no computador. Né? Eu vejo isso lá em casa. Às vezes a gente tira, né? A gente vai sair, aí os meninos estão no computador, você tira o menino, ele fica mal-humorado o resto da tarde. Ele tá mal-humorado porque ele quer? Não, porque ele tá querendo. Eu quero o meu computador, eu quero sentar, quero conversar, quero voltar pro meu joguinho aqui, pro meu mundo. Né? Aí você fala assim, não, vou comprar roupa pra você? Fala, quero. Ah, vão lá comigo? Ah, não quero não. Não preciso de roupa, não. Nunca vi essa história. Não precisa de roupa, não quero nada, não. Mas você não pediu? É, mas eu não quero, não. Você podia comprar e mandar foto pra mim. No fundo, por que a gente faz isso? Porque a gente não quer sair da zona. E aí, quando a gente vai, nós entramos em crise de abstinência. E nós temos crise de abstinência dos espíritos também. Né? Às vezes afasta o obsessor. Nós temos crise de abstinência do obsessor. Porque o obsessor incentivava comportamentos, ideias, né? Então, o que acontece? Eu sou um cara que reclama de tudo, aí vai embora o espírito reclamão, né? E eu fico no meio de um monte de gente que não reclama, eu me sinto deslocado. Tipo assim, nossa. Né? Aí quando eu encontro outro reclamando, eu falo, nossa, você que me entende, né, Ana? Nossa, ainda bem que eu te achei. Nossa, eu tenho que te contar. Né? É tudo tão difícil. Aí você fala, é mesmo. Falo, nossa, como a Ana é minha amiga, de todas as pessoas que estão aqui, só ela me entendeu. Me entender é entrar na minha onda de novo. Isso é mediunidade. Quando eu estou fazendo isso, eu estou trabalhando a minha mediunidade. É isso que acontece com 99% das pessoas. Começa a observar as pessoas que vivem com você. Começa a observar você mesmo. E aí você vai começar a perceber, né, que todos nós estamos conectados mediunicamente. E o que está acontecendo lá de fora do mundo é só reflexo disso, gente. Então, como é que a gente muda o mundo? Mudando nós mesmos. Mudando nós mesmos, nosso pensamento. Imprimindo outro ritmo mental. É fácil? Não. Mas o primeiro caminho para isso, quando a gente estuda mediunidade, é o conhecimento. Agora nós já sabemos. Quando a gente já sabe, nós já demos um passo. Né? E aí nós começamos a ficar mais conscientes. E quando a gente está mais consciente, a nossa elevação espiritual acontece. Crescer espiritualmente depende de 3 coisas. Conhecimento, responsabilidade e liberdade. Eu sei, eu sou responsável. Eu sou responsável, eu sou livre. Então isso que dominava a maioria, eu já faço, opa, já não me domina tanto. Por isso que os espíritos inferiores, eles querem o quê? Que a gente permaneça na ignorância. Isso no plano espiritual, no plano físico. Por que a gente fala tanto que o pessoal que quer dominar os outros é contra a educação? Porque o ignorante é dominado, Sim. Né? É controlado, Não questiona. não questiona. Né? Então, para me crescer tanto materialmente quanto espiritualmente, o que eu preciso? Aprender. Discordar. Crescer. Aí a minha mediunidade vai fluir. Porque senão vocês vão sentar aqui na mesa, aqui, ó, vocês vão repetir as reuniões mediúnicas dos últimos 20 anos atrás. Lembra da pessoa, voltando lá no início, lembra da pessoa que chegava na reunião mediúnica, sentava e ficava? Sim. Que ela ia, qual que é o seu padrão que ela ia receber?
da mente daquelas pessoas que estão ali. Que iam dar o melhor que elas tinham, mas que iam ser uma repetição. Por isso que você vê tanto grupo mediúnico com dificuldade de renovação. Por que tem dificuldade de renovação? Porque tem dificuldade de lidar com o que é diferente. Que é uma natureza, que é uma tendência nossa. Nossa, mas tá tão bom só a gente aqui. Por que esse cara que veio com essas ideias? Tem 30, né? Aí vira pra você tem 30 anos que eu faço esse trabalho de caridade. Você tá falando comigo. Eu falei, não, tá errado, não. Tô falando que você tem que abrir essa visão pra outra coisa. Mas você não entende que a espiritualidade me ama. A pessoa chora. Né? Por que ela chora? Ela tá chorando porque a espiritualidade mesmo, ela tá chorando porque você quer tirar ela do padrão dela. Né? Porque o padrão dela dá segurança, dá proteção, ela se sente bem, né? E aí o que acontece? A espiritualidade, né? Ela tem o grande cutucador da espiritualidade. Só pra gente terminar. Sabe qual que é? Desencarne. Desencarnou, meu filho, agora já era. Mudou de vida, mudou de casa, mudou de nome. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.